Olá, gente. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre prevenção e controle de perdas. E hoje a gente vai tratar de um ponto chamado identificação de risco. Ora, eu não tenho como gerenciar, eu não tenho como avaliar, controlar o que eu não identifico. É como uma criança que não sabe diferenciar um coelhinho de uma cobra. Ela não entende o risco, ela não sabe o que é risco, ela não entende os perigos envolvidos que tem numa cobra. É capaz dela querer brincar com a cobra ao invés do coelhinho. Então, assim, eu tenho que analisar, identificar, primeiro, o que eu vou avaliar, controlar, né? Gerenciar o risco. O objetivo da aula de hoje é entender esses conceitos de identificação de risco. Entendendo como processo de gerenciamento de risco, todo processo de tomada de decisão, que começa com a identificação e análise de um problema. Então, é necessário que a gente visualize. Quando a gente estuda higiene ocupacional, por exemplo, a gente entende o que são riscos físicos, químicos, biológicos. Quando a gente estuda ergonomia, a gente identifica que são riscos ergonômicos. Quando a gente estuda outras disciplinas, a gente entende qual o risco na construção civil, enfim, risco de segurança nas atividades industriais, os riscos que envolvem trabalho com máquinas, equipamentos e instalações. Então a gente tenta identificar aquilo, analisar o problema. Esse é o grande foco que a gente tem para iniciar um gerenciamento de risco. Então, é necessário que a gente entenda, que a gente conheça, que analise essas perdas. Então, você vai ter que identificar os processos, saber quais são os insumos, quais os maquinários, quais são as pessoas envolvidas naquele processo, quais são as possíveis inconformidades que existem nesse processo mediante as normas vigentes. Então, é necessário fazer essa visão, de repente, holística do todo, para a gente chegar em pontos específicos. Então, agora sim, uma vez que se faz identificação de risco, tá, não significa que esse processo vai ser um processo inerte, né, parado. Não, você vai ter um processo contínuo. Né? Por quê? Novas substâncias químicas num processo que podem mudar. Outros fatores, maquinários podem ser instalados, ou até mesmo a instalação toda está completa, mas existem pessoas que estão adentrando, né, novamente naquele setor, são pessoas novatas, isso é um fator de risco, requer um certo cuidado. Então, assim, exige né, um cuidado contínuo, né, uma situação onde você vai estar observando vários fatores, né, tecnológicos, econômicos e sociais. Em termos de fatores tecnológicos, estão relacionados ao desenvolvimento do processo, ao uso de novos materiais, substâncias, as condições operacionais, os riscos físicos, químicos que envolvem. Né. Fatores econômicos podem estar relacionados, por exemplo, com o aumento da produção por conta de um pedido. O cidadão pediu, eu estou acostumado a pedir, aliás, a fabricar 1000 peças e foi pedindo um pedido de 1.600. É lógico que eu vou começar a trabalhar mais horas, eu vou ter que muitas vezes organizar escalas. Enfim, eu tenho uma série de fatores que devem ser organizados que envolvem um determinado risco. Em relação ainda nessa parte de identificação, é necessário que, para que a gente mantenha esse gerenciamento, esse controle de perdas, a gente entender que, uma vez identificado, a gente vai avaliar se há necessidade de uma reformulação de práticas, se há uma necessidade de um desenvolvimento de novas técnicas, de uma formulação de critérios, da elaboração e implementação de outros sistemas de segurança
que garantam que o processo que a gente estiver trabalhando, seja ele na construção civil, na indústria, ou até mesmo num hospital, enfim, onde estivermos aí gerenciando o risco como profissionais da área de segurança, que a gente entenda o que vai fazer em termos de medidas de controle. A gente vai precisar reavaliar nossos programas de segurança, reavaliar a nossa educação em relação à segurança do trabalho, os DDS, o sistema de treinamento, enfim, a gente tem que entender o que a gente pode reformular, manter ou então aperfeiçoar. Ou retirar de vez também. Pode ser que eu digo, olha, isso não se aplica mais, né? Mediante essa nova tecnologia que a gente está aplicando aqui hoje. Então a gente vai ter que reformular esses conceitos aqui, treinar as pessoas, precisar de novos equipamentos aqui para tratar com determinada tecnologia. E uma vez que a gente trata de prevenção, a gente busca sempre a antecipação dos riscos. É necessário a gente entender a antecipação com a visualização dos processos, com a visualização das instalações, das normas, tendo sempre aquela visão preventiva para que acidentes não venham a ocorrer antes mesmo das atividades poderem ser liberadas, né? As instalações serem liberadas para uso. Também a gente pode identificar como fatores de análise a qualidade e a profundidade da informação desejada, uma vez que determinados processos são complexos, então a gente tem que entender o processo como um todo, quais são as ferramentas, quais são os insumos, quem são os profissionais, se tem profissional qualificado. Tá? É necessário entender que há um custo dessa análise. Muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que requer tempo, recurso. E tempo é um recurso. Numa indústria, tempo é tudo. Né? Aí, às vezes você tem que parar uma máquina para você analisar aquela máquina, para entender quais os riscos daquela máquina. Isso aqui requer uma certa habilidade, recurso financeiro, técnico e de tempo. Que muitas vezes é algo que, vamos dizer assim, é questionado em todos os setores. Todo mundo está correndo contra o tempo, né? Para tomar as decisões corretas. Então, a gente precisa de material, de pessoas qualificadas também para entender esse processo. Tá bom? A aula de hoje, a gente vai terminar com essa parte de identificação. É uma aula curta, mas que é necessária para a gente entender que esse é um processo importante. Todo profissional da área de segurança, ele deve entender que antes de gerenciar, propriamente dito, aliás, o gerenciamento em si, começa na identificação dos riscos, das atividades desenvolvidas no ambiente laboral. Ok? Então, até a próxima, gente.